o código oculto da energia vital. Você já sentiu aquela dor silenciosa, como se algo dentro de você desejasse intensamente uma vida diferente, mas por algum motivo invisível, essa vida parece sempre distante? É como se houvesse uma parede entre o que você sente e o que consegue viver. Talvez você já tenha sonhado com uma transformação profunda, mas, mesmo tentando, o resultado nunca vem. Essa frustração silenciosa é algo que muitos carregam. E talvez o que falta não seja força de vontade, mas o conhecimento do verdadeiro código que move a energia da vida. A ciência moderna, quando unida à espiritualidade, revela algo extraordinário. Bruce Lipton, com a epigenética vibracional, nos lembra que nossos pensamentos e emoções não são apenas estados passageiros, mas forças que moldam a nossa biologia, alterando a forma como as células respondem ao mundo. Isso significa que cada emoção que sentimos, cada pensamento que alimentamos, cria ondas invisíveis que tocam não apenas nosso corpo, mas o campo energético ao nosso redor. Já imaginou quantas vezes você pode ter bloqueado seus próprios desejos apenas porque suas emoções estavam desalinhadas com eles? Joe Dispenza nos mostra que existe um campo eletromagnético em torno do corpo humano, criado pela mente e pelo coração. Quando esses dois se tornam coerentes, algo quase mágico acontece. Atraímos experiências que vibram na mesma frequência. Mas e se, por um instante, você conseguisse sentir essa coerência e se conseguisse perceber que a chave não está em lutar pelo que quer, mas em harmonizar o que sente? Pense na metáfora da semente. Por mais perfeita que ela seja, se o solo não for fértil, ela não germina. Assim são os nossos desejos. Podemos querer, imaginar, até orar todos os dias, mas se a nossa energia sexual, emocional e mental estiver poluída por toxinas vibracionais como medo, vergonha ou ansiedade, nada floresce. Tudo permanece no campo do possível, mas nunca chega ao real. O que você vai descobrir neste vídeo é um caminho de volta ao seu poder original. Vamos explorar como a transmutação sexual, quando direcionada com consciência, pode se tornar um catalisador de milagres. Não é uma promessa vazia, é um convite para que você entenda a força que já existe em você. Talvez ninguém tenha te contado que a energia sexual não é apenas desejo ou prazer, mas a própria matéria-prima da criação. E quando você a alinha com sua intenção mais pura, algo profundo começa a mudar, não apenas fora, mas dentro de você. Antes de mergulharmos, quero te perguntar algo. E se a dor que você sente agora não for um sinal de falta, mas o chamado para uma transformação? E se, ao invés de lutar contra ela, você pudesse transformá-la em um impulso criador, tão poderoso que fosse capaz de atrair a vida que você sempre sonhou? O erro silencioso que bloqueia a transmutação. Existe um equívoco profundo, quase invisível, que aprisiona a energia criativa de milhares de pessoas. A sociedade ensinou a olhar para a energia sexual como algo limitado ao prazer físico, ao desejo momentâneo, à satisfação rápida. Mas essa energia é muito mais do que isso. Ela é uma força primária, um impulso vital que pode gerar não apenas vida, mas também projetos, oportunidades, curas e milagres. Quando reduzimos essa energia apenas ao corpo, perdemos a essência do que ela realmente é, a centelha do poder criador. Há uma armadilha silenciosa que pode se manifestar de duas formas opostas, mas igualmente destrutivas: a repressão e o excesso. Alguns reprimem essa energia acreditando que ela é errada, suja ou incompatível com a espiritualidade. Outros a desperdiçam em excesso, buscando prazeres sem propósito, consumindo cada gota de vitalidade sem nunca transformá-la em algo maior. Nos dois casos, a força criativa se esvai. É como ter uma nascente abundante, mas desviá-la para canais vazios que não irrigam nada. Talvez você tenha sentido isso sem perceber, uma sensação de escassez, como se houvesse sempre algo faltando, como se a vida fosse uma busca incessante por algo que nunca chega. Isso não é apenas falta de sorte ou destino. Muitas vezes
é resultado de um campo vibracional enfraquecido, drenado por crenças herdadas. Quantas ideias sobre sexualidade você recebeu da família, da religião, da sociedade? Quantas dessas ideias, hoje, continuam moldando a forma como você sente e vibra? Essas crenças automáticas, quase invisíveis, geram uma sensação inconsciente de não merecimento. É como se, em algum lugar dentro de nós, houvesse uma voz dizendo: você não pode, você não deve, você não merece. Essa voz não apenas limita a vida afetiva, mas também bloqueia a criatividade, os relacionamentos saudáveis e até as oportunidades financeiras. A transmutação sexual começa, antes de tudo, com um olhar para dentro. Não para se culpar, mas para reconhecer os fios invisíveis que nos prendem a velhas narrativas. E se por um momento você se perguntasse: de onde vem essa crença? Ela é realmente sua ou foi plantada em você? Quando você percebe que essa energia, reprimida ou desperdiçada, poderia ser redirecionada para criar algo maior, algo que faça sentido, começa a sentir que a vida pode ser muito mais do que apenas sobreviver. Energia sexual como matéria-prima da manifestação. Existe uma força dentro de nós que vai muito além da compreensão comum. Uma energia que, quando direcionada, tem o poder de criar mundos. Essa força é a mesma que dá origem à vida e, ao mesmo tempo, é a mesma que pode impulsionar nossos projetos, nossas ideias e até as mudanças mais profundas da nossa realidade. A energia sexual, quando compreendida, se revela como a matéria-prima de toda manifestação. Não se trata de algo separado ou limitado, mas do núcleo da própria vitalidade. Imagine essa energia como uma corrente invisível, sempre presente, que pode tanto alimentar impulsos passageiros quanto construir algo duradouro. Quando dispersa, ela se perde em pequenos fragmentos de prazer ou ansiedade. Mas quando canalizada, se transforma em uma força magnética que atrai aquilo que está alinhado com a nossa intenção. Bruce Lipton nos mostra que o subconsciente, carregado de crenças sobre prazer, poder e culpa, decide silenciosamente o que essa energia atrai ou repele. Isso significa que não basta apenas sentir ou desejar. É preciso que o campo interno esteja livre de padrões que bloqueiam a sua potência. Durante séculos, a sociedade criou um mito perigoso, a ideia de que espiritualidade e sexualidade são opostos, como se o sagrado estivesse em um lugar distante do corpo. Mas e se fosse exatamente o contrário? E se espiritualidade e sexualidade fossem expressões da mesma frequência de expansão, da mesma força de vida? Negar essa energia é como tentar negar o movimento das marés ou o crescimento de uma árvore. Ela faz parte da vida, do ciclo natural de criação e transformação. Pense na última vez que você sentiu uma inspiração tão intensa que seu corpo reagiu. Talvez o coração tenha acelerado, a respiração tenha mudado, o corpo inteiro tenha vibrado. Esse estado não é apenas emoção, é a fusão entre corpo, mente e energia vital. É essa fusão que nos coloca em contato com um poder criador que não pode ser explicado apenas pela razão. Quando começamos a enxergar a energia sexual como algo que não precisa ser negado nem desperdiçado, mas integrado, ela se torna combustível para os nossos maiores sonhos. A manifestação, então, deixa de ser um desejo distante para se tornar uma experiência viva que nasce de dentro para fora. O campo emocional invisível, quando o desejo vira bloqueio. Muitas vezes acreditamos que desejar intensamente algo é suficiente para conquistá-lo, mas não percebemos que o próprio desejo, quando nasce da ansiedade e da escassez, pode se tornar um bloqueio. É como se estivéssemos apertando demais a corda de um instrumento, tentando arrancar uma melodia, mas acabamos apenas produzindo um som áspero, dissonante. O desejo excessivo, quando impregnado de medo ou desespero, envia ao universo uma frequência de falta,
e não de plenitude. Há algo muito profundo acontecendo no campo invisível das emoções. Quando o coração e a mente estão em desalinho, criamos vibrações contraditórias. É como tentar navegar contra a maré. Por mais esforço que façamos, parece que nada avança. Joe Dispenza nos lembra que a coerência entre emoção elevada e intenção clara é a chave para criar uma nova realidade. Mas quantas vezes essa coerência é interrompida por pensamentos automáticos, comparações ou a pressa de ver resultados imediatos? A dopamina, que deveria ser uma aliada, muitas vezes se torna um vilão sutil. Vivemos esperando recompensas rápidas, queremos sentir a sensação de conquista a cada passo. E esse desejo por resultados instantâneos sabota o processo natural da manifestação. É como plantar uma semente e desenterrá-la todos os dias para ver se ela está crescendo. O solo energético não consegue se estabilizar e o desejo acaba cancelando a própria vibração que deveria atrair o que queremos. Talvez você já tenha sentido isso, um misto de frustração e cansaço emocional por querer algo com tanta força que a vida parece responder com silêncio. E se o verdadeiro segredo não estiver em desejar mais, mas em desejar de um lugar diferente? E se a chave for encontrar um estado de confiança, de entrega, no qual a intenção está clara, mas o coração está leve? Quando você se conecta a esse estado, o campo emocional deixa de ser um obstáculo e se torna um canal aberto. É como se a música da vida voltasse a fluir, suave, sem resistência. A manifestação acontece não porque você força, mas porque você vibra no mesmo tom do que deseja. Transmutação sexual e neurociência espiritual. Há uma alquimia silenciosa acontecendo dentro de nós, uma transformação que não exige força, mas consciência. A energia sexual, quando compreendida como uma das forças mais poderosas da vida, pode ser direcionada para além do corpo, alcançando dimensões mais sutis do ser. É como se cada impulso, cada emoção, fosse uma chama que pode aquecer ou iluminar, dependendo de como escolhemos usá-la. Quando essa energia sobe para o plexo solar e o coração, ela deixa de ser apenas desejo físico e se converte em energia criativa, uma força magnética capaz de atrair experiências alinhadas ao que somos em essência. A neurociência espiritual nos ajuda a entender esse fenômeno de forma quase poética. Joe Dispenza descreve que nossa mente não distingue com clareza o que vivemos do que imaginamos e que essa energia, quando guiada por emoções elevadas, é capaz de reprogramar o subconsciente. A física também confirma algo essencial: a energia nunca se perde, apenas se transforma. Cada pensamento que nutrimos, cada emoção que cultivamos, direciona a forma como essa energia circula em nosso corpo e no campo ao redor de nós. Imagine a energia sexual como um rio. Ele pode se perder em vários caminhos, ou pode ser canalizado para irrigar um jardim inteiro de possibilidades. Quando elevamos essa energia, quando respiramos conscientemente e a sentimos subir da base do corpo até o coração, estamos enviando ao nosso cérebro e ao nosso campo eletromagnético uma nova assinatura, um novo código vibracional. Essa é a transmutação em sua essência, transformar tensão em frequência expansiva. Há um momento quase mágico quando isso acontece. O corpo se acalma, a mente encontra clareza e algo dentro de nós se abre. Não há esforço, apenas um estado de presença. É como se a vida finalmente respondesse ao que estamos vibrando, porque estamos alinhados, inteiros, conscientes. E se essa energia que você tantas vezes desperdiçou em ansiedade ou busca por prazer imediato, pudesse agora ser direcionada para criar algo que realmente importa, um sonho, uma cura, uma nova versão de si mesmo? A transmutação sexual é esse processo silencioso, mas profundamente transformador, onde cada respiração pode se tornar um convite para a expansão. Cuidado com a espiritualidade de performance. Há uma armadilha sutil que muitas pessoas caem quando descobrem a força da transmutação sexual
e das práticas espirituais. A ideia de que tudo precisa acontecer rápido, quase como um espetáculo. É como se estivéssemos constantemente tentando medir resultados, contar sinais, esperar que algo extraordinário aconteça do dia para a noite. Essa busca por performance espiritual, por querer provar que as técnicas funcionam, acaba criando ainda mais tensão. E quanto mais pressionamos, mais nos afastamos da essência do processo. A verdadeira energia criadora não se manifesta em um palco de expectativas. Ela floresce na intimidade do coração, na naturalidade dos ciclos da vida. Quando usamos a transmutação sexual apenas como uma forma de tentar manipular a realidade, de forçar acontecimentos, nos frustramos. É como tentar puxar uma flor para fazê-la crescer mais rápido. O gesto quebra o caule, destrói o que poderia florescer naturalmente. Existe também uma questão delicada: a culpa e a vergonha sexual. Muitas vezes, mesmo quando tentamos nos abrir para essa energia, carregamos internamente a ideia de que ela é algo errado ou impuro. Esses sentimentos atuam como bloqueios invisíveis, como se estivéssemos tentando nadar com pedras presas aos pés. Eles nos impedem de sentir a leveza necessária para que a manifestação aconteça. Mas não se trata de eliminar a culpa ou a vergonha à força. Trata-se de acolher essas emoções, de compreendê-las como parte de uma história antiga que não precisa mais ser repetida. Quando reconhecemos essas camadas, começamos a liberar o peso e a energia vital que antes estava fragmentada pode finalmente se mover livremente. O processo de transmutação não é uma corrida. Não existe meta externa a ser atingida. Existe apenas um caminho interno, silencioso, onde cada respiração pode nos aproximar da nossa essência. E é nesse espaço que os verdadeiros milagres acontecem, não porque buscamos resultados, mas porque nos tornamos o próprio campo de criação. Sinais de que sua energia sexual está fragmentada. Há momentos em que sentimos que algo dentro de nós está disperso, como se nossas forças estivessem se fragmentando em muitas direções. Esse é um dos sinais mais claros de que a energia sexual, a base de toda vitalidade, não está fluindo de forma plena. Quando essa energia está desalinhada, surge uma fadiga emocional profunda, aquela sensação de estar sempre cansado, mesmo sem grandes esforços físicos. É como se uma parte da vida tivesse perdido a cor, como se nada fosse realmente suficiente para preencher o vazio interno. A falta de clareza também é um sintoma. Ideias confusas, dificuldade de se concentrar, sensação de estar perdido ou sem direção. Isso acontece porque a energia criativa, que deveria nutrir nossos pensamentos e dar foco às nossas intenções, está sendo consumida por impulsos imediatos e dispersos. Quanto mais fragmentada é essa energia, menos conseguimos canalizá-la para algo significativo. Outro reflexo são os impulsos de prazer imediato, muitas vezes sem propósito ou conexão emocional verdadeira. Relações vazias, hábitos compulsivos, distrações constantes que parecem aliviar por um instante, mas no fundo apenas drenam ainda mais o que já está escasso. Essas escolhas automáticas são um grito silencioso da alma, pedindo para que a energia seja reconectada a algo maior, a algo que faça sentido. Relações tóxicas e padrões de autossabotagem também surgem como sinais dessa fragmentação. Quando estamos desconectados de nossa força vital, nos tornamos vulneráveis a situações que reforçam a escassez, seja emocional ou espiritual. Pessoas que drenam nossa energia, ambientes pesados ou pensamentos repetitivos começam a nos dominar, porque não estamos nutrindo o nosso campo interno. É preciso perceber esses sinais não como falhas, mas como mensagens. Cada cansaço, cada impulso vazio, cada relação que nos desgasta, está mostrando que a energia precisa ser chamada de volta, reunida, fortalecida, não como uma imposição, mas como um retorno à integridade. Quando reconhecemos esses padrões, a fragmentação começa a se dissolver
e a vida volta a pulsar com uma intensidade mais verdadeira, mais alinhada ao que realmente somos. O segredo silencioso da coerência criativa. Existe um estado quase invisível, mas incrivelmente poderoso, onde mente, coração e corpo se unem em uma única vibração. Esse estado é o que chamamos de coerência criativa. É quando o pensamento não está fragmentado, quando a emoção não é contraditória e quando a energia vital flui livremente, sem bloqueios. É nesse ponto que começamos a criar não apenas com esforço, mas com presença, como se a vida inteira conspirasse a nosso favor. A natureza nos mostra isso o tempo todo. Pense em um rio. Quando ele flui sem obstáculos, a água cria vida por onde passa, nutre tudo ao redor. Mas quando o rio é represado, a água estagna, perde movimento, e o que antes era fonte de vida se torna peso. Assim também é a energia sexual, emocional e mental. Quando fluem em harmonia, elas criam. Quando ficam presas, geram estagnação. A coerência criativa surge quando unimos visão, emoção e energia vital. A mente cria a visão, aquilo que queremos manifestar. O coração dá forma a essa visão porque é nele que mora a emoção elevada, a vibração que realmente conecta. E o corpo, com toda a sua energia, se torna o canal que sustenta essa criação. Quando esses três pilares estão desalinhados, nada floresce. Mas quando estão em harmonia, milagres deixam de ser algo distante e começam a acontecer de forma natural. Pequenos rituais diários podem nos ajudar a encontrar essa coerência. Não são grandes gestos, mas pequenas práticas de reconexão com o que nos move, com o que faz sentido. Um momento de silêncio ao acordar. Um pensamento de gratidão antes de dormir. Uma respiração profunda que nos lembra do presente. São essas pequenas sementes que, quando cultivadas, fazem a energia sexual e criativa voltar a se unir ao propósito maior da vida. Quando a coerência se instala, não é preciso forçar. As coisas acontecem porque estamos vibrando de forma íntegra. É como se a vida nos reconhecesse e dissesse: agora sim você está pronto. E essa sensação de alinhamento é uma das experiências mais poderosas que um ser humano pode sentir. Conclusão: a ponte entre biologia e milagres. A ciência e a espiritualidade, quando caminham juntas, revelam um ponto de encontro fascinante. Somos muito mais do que carne, ossos e memórias. Bruce Lipton nos mostra, por meio da epigenética, que não somos vítimas dos nossos genes, mas criadores ativos da nossa realidade. Cada pensamento, cada emoção, cada escolha, de onde colocamos a nossa energia, reescreve o que acreditávamos ser destino. A mudança da nossa frequência interna é capaz de alterar a maneira como a vida responde a nós. Neville Goddard complementa essa visão ao ensinar que a imaginação, quando guiada por uma emoção pura e profunda, cria realidades palpáveis. Quando a energia sexual é transmutada e usada para alimentar a imaginação, o que antes era apenas um sonho começa a tomar forma. É como se, de repente, o invisível começasse a ganhar contornos e a vida passasse a refletir aquilo que sentimos no mais íntimo do ser. Mas a verdadeira transmutação não é sobre negar o desejo, não é sobre lutar contra a nossa natureza, e sim refiná-la. Quando o desejo deixa de ser apenas físico e se torna uma força magnética de criação, tudo muda. É nesse ponto que entendemos que a energia sexual, emocional e mental são ferramentas de transformação profunda, capazes de abrir portas que pareciam fechadas. Pense por um momento onde você está investindo sua energia vital. Quantas vezes ela se perde em ciclos de ansiedade, de busca por validação ou de prazeres que esvaziam ao invés de preencher. A ponte entre biologia e milagres está em escolher conscientemente o que queremos nutrir. Não porque precisamos controlar tudo, mas porque quando alinhamos coração, mente e corpo, a vida responde de forma surpreendente. E se a dor, a escassez ou a sensação de vazio que você sente hoje não fossem sinais de fraqueza,
mas convites para um novo caminho, um chamado para transformar o que parecia apenas desejo em algo grandioso, que floresce de dentro para fora. Talvez, no fundo, essa força que você busca já esteja esperando, silenciosamente, para ser despertada.